Amém, irmãos? Bom, vamos lá, irmãos. Eu quero trazer uma palavra para vocês. Na verdade, é um ensinamento, sabe? Que o Senhor foi falando comigo, ministrando comigo ao longo desse período, né? Porque nós estamos num momento que nós estamos numa entoada de oração. Amém? Quem está orando pela nossa nação? Quem está orando, quem está jejuando, intercedendo pelo Brasil? Nós estamos em consagração e nós estamos firmes, jejuando, orando, buscando, clamando, nos arrependendo, não é verdade? E aí, irmãos, nós estamos orando por diversas coisas, não é verdade? Nós já oramos por unidade, nós já oramos por justiça, nós oramos pelas famílias, nós oramos pedindo perdão pela idolatria, não é mesmo? Por tantas coisas. E aí, irmãos, eu comecei a pensar, né, Senhor, o que eu falo, né? Porque aquela luta, aquela batalha, quem prega sabe, né? Né, evangelista, né, pastora? Quem prega sabe, aquela luta. E aí, nessas orações, Deus começou a falar muito comigo. Que essas orações, elas têm que mexer conosco. Porque, irmãos, quem é o Brasil? O que é o Brasil? Obrigada, Miguel. Quando nós oramos pelo Brasil, nós não estamos orando, intercedendo pela parte geográfica da terra apenas. O que é o Brasil? O Brasil somos nós. O Brasil são os brasileiros. Então, nós temos que orar começando de nós. Tudo aquilo que nós estamos vendo nas pautas de oração tem que começar a mexer comigo primeiro. Então, por exemplo, se foi falado para a gente orar por justiça, eu tenho que me examinar e ver o que eu preciso melhorar como uma pessoa justa. Quais as injustiças que eu tenho cometido. Se está orando, nós estamos orando contra a corrupção, irmãos. Nós oramos contra a corrupção. Não adianta nada nós apresentarmos a Deus os governantes que desviam as verbas, sendo que a corrupção nós sabemos que começa de baixo. Começa de nós, muitas vezes. Começa da gente querendo dar um jeitinho, da gente tirando vantagem. Então, essas orações têm que mexer conosco, têm que mexer comigo, têm que mexer com a igreja. Porque, como todos sabem, o que é a igreja? A igreja é essas 4 paredes aqui? Não. A igreja somos nós. Então, se a igreja somos nós, e a igreja está orando pelo Brasil, e o Brasil também somos nós, cada pauta de oração, eu tenho que examinar a minha vida primeiro, antes de eu orar pelos governantes, orar pela situação eleitoral, orar por tantas coisas, eu tenho que examinar a minha vida. E hoje foi por idolatria, né? E aí, irmãos, quantas coisas nós colocamos na frente de Deus. E muitas vezes a gente olha, pensa na idolatria, só naquelas pessoas que adoram uma imagem, que rezam, fazem prece para uma imagem. Não, irmãos, a idolatria é isso também? É. Mas a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso Deus. Às vezes é uma preocupação, é um medo, é uma angústia que às vezes acaba ocupando o nosso lugar em Deus. Isso às vezes é uma idolatria na nossa vida. Às vezes o comodismo é uma idolatria na nossa vida. Porque a gente não quer sair, a gente não quer tomar posições na vida. Isso é uma idolatria. Eu idolatro a mim mesmo. Ai, estou tão cansado. Ai, meu Deus. Então, tudo, nós precisamos olhar primeiro para nós. Porque a mudança, irmãos, ela não vai começar por Brasília. Ela vai começar da minha casa. Ela vai começar da minha família. Ela começa de mim, ela começa da minha família, ela pega a minha rua, ela pega o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, para depois chegar na nação. Esse é o intuito dessas orações.
E aí o Senhor começou a ministrar isso comigo, né? E aí, nós vimos também, nesses dias, todas as coisas que a ministra Damares, né, ex-ministra, que na verdade ela vai ser uma nova senadora, todas as acusações que ela fez, irmãos, terríveis, terríveis. Foi algo assim, ó, horripilante. Não tinha como você não chorar. Se assistia aquele vídeo dela, não tinha como não chorar. Você falava, meu Deus, existe isso? Existe isso? É coisas que parece que nunca passou pela minha cabeça. Não sei de vocês, mas parece que na minha nunca tinha passado na minha cabeça. E aí, irmãos, nós ouvimos tantas coisas, né, que a Damares falou, a respeito das nossas crianças, a respeito de crianças, de famílias. E aí, eu quero fazer uma pergunta. E nós? O que nós estamos fazendo com as nossas casas? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Aí você pode falar assim para mim, ai pastora, mas na minha casa nenhuma criança é abusada, graças a Deus. Nenhuma criança é violentada. Glória a Deus. Mas às vezes não é violentada e abusada, mas às vezes é negligenciada. E aí, irmãos, há uma consequência por isso também. Nós somos responsáveis pela futura geração e nós não nos damos conta disso. Então, irmãos, foi todo nesse contexto que o Senhor começou a ministrar em mim. E aí eu falei, Deus, mas e agora? E o Senhor começou a me fazer lembrar de um livro muito antigo que eu tenho, que chama A Experiência da Mesa. É um livro que eu adquiri ele em 2011. Até trouxe aqui para vocês verem. Tanto é que se for procurar na internet, nem existe mais essa capa. É uma nova capa porque mudou a edição, né? E aí Deus começou eu já li esse livro quando eu comprei em 2011. E ele é maravilhoso. E o Senhor começou a me fazer lembrar desse livro, me lembrar. E aí eu li esse livro novamente. Bem rapidinho eu li esse livro novamente. E o Senhor me começou a falar que eu tinha que ministrar sobre isso. Porque às vezes, irmãos, as coisas são tão simples e nós estamos negligenciando o simples. Só que a Bíblia fala assim, que são as raposinhas que fazem mal à vinha. E muitas vezes a gente só vê quando o negócio está gigantesco. Só que é muito mais fácil parar enquanto as coisas estão começando, é muito mais fácil agir na simplicidade do que a gente esperar o negócio piorar para depois tentar consertar. Não é verdade? Então, irmãos, é sobre isso que eu vou ministrar. Então, o que eu fiz? Eu fiz slides, porque eu gosto de ministrar com slides. E também eu acho que um livro, ele é muito rico. Ele é muito rico. Eu não vou conseguir ministrar o livro todo, porque se eu fosse ministrar o livro todo, eu levaria aqui vários cultos para ministrar. Então, eu fui pegando alguns pontos e coisas que o Senhor foi falando comigo, da nossa atualidade. E aí eu gosto de fazer slide, por quê? Porque quando a gente ouve algo com slide, a gente trabalha dois sentidos, o da visão e o da audição. E aí é mais fácil da gente captar a ideia, né? Então, eu fiz aqui alguns slides. Então, é o livro, tá? Vou falar um pouquinho do livro e vou falar coisas que não está no livro, tá bom? Então, vamos lá. Irmãos, vocês estão tão quietos. Aleluia. Obrigado, irmãos. Então, vamos lá. Experiência da mesa. Olha que bonito a capa que a Janaína me fez. Obrigada, Jana. Ficou linda. E aí, a autora, a Dev Titus, ela é mulher de pastor. Ela tem um ministério lá nos Estados Unidos. E ela, no primeiro capítulo, ela fala assim que ela vai entrar no assunto por que ela escreveu o livro A Experiência da Mesa. Na verdade, o livro chama A Experiência da Mesa. Descubra o que gera relacionamentos mais profundos e significativos. Tá? E aí, nesse primeiro capítulo, ela fala, ela dá o parecer por que ela começou a escrever sobre a mesa.
E eu achei muito interessante, até coloquei aqui para a gente ler juntos. Olha que poderoso, irmãos. Ela está falando, tá? Algo está terrivelmente errado nas famílias. Temos mega igrejas repletas de pessoas todos os domingos. Contudo, as famílias estão tornando cada vez mais fragmentadas. E os casamentos com números de divórcios cada vez maiores, apesar do aumento da frequência nas igrejas. E é uma verdade. Ainda tem até uma parte que ela fala assim, irmãos, eu não coloquei aqui, que ela fala assim, que lá nos Estados Unidos ela viu uma pesquisa que estava aumentando o número de divórcios dentro das igrejas. E aí ela falou assim, olha, para que eu luto tanto para as pessoas irem para a igreja? Mas se está aumentando o número de divórcios na igreja, então por que eu estou lutando? Por que eu estou orando para as pessoas irem para a igreja? Irmãos, é algo para a gente refletir. O que está acontecendo nas nossas famílias que nós não estamos percebendo? E aí, irmãos, ela, diante desse cenário, ela começou a buscar em Deus a pergunta, né? Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Me mostra, Pai, me mostra. E depois de alguns meses, o Senhor deu a resposta para ela em uma pequena palavra chamada mesa. Mesa. E ela levou um tempo para conseguir discernir isso, discernir o que significava isso, até que ela entendeu que ela precisava fazer um estudo sobre a palavra mesa. O que significa mesa? E olha o que ela descobriu. A primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia, foi o Senhor quem mandou fazer. E aí, está aqui em Êxodo, eu marquei aqui o versículo, então eu vou explicar para vocês. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, certo? A primeira coisa que o Senhor mandou ele fazer foi a Arca da Aliança. Primeira coisa. E a segunda coisa, o Senhor mandou ele fazer uma mesa. Vamos ver para quê? Olha só. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Faça de ouro puro os seus pratos, e o recipiente para o incenso, e as suas tigelas, e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Essa foi a primeira mesa que o Senhor mandou fazer. Sabe para quê, pastor? Para sustentar o pão da presença. E nós sabemos quem é o pão da presença, não sabemos? Porque nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. Tudo no Antigo Testamento, ele vai remeter a Cristo. E em João 6, Jesus declara que ele é o pão da vida. Então, este pão da presença, nós nos dias de hoje entendemos que é Cristo. Então, cada vez que você se senta com a sua família ou com alguém na mesa, saiba que existe um pão da presença ali. Olha, irmãos, é poderoso isso, viu? E aí, ela até fala que existe 3 refeições principais. Porque nós sabemos, né, irmãos, que nós vivemos assim uma época em que, né, todos trabalham na casa, né, e coisa e tal. E aí ela fala que tem 3 refeições principais. O café, o almoço e o jantar. E que seria necessário que toda a família passasse pelo menos uma refeição na mesa. E aí nós vamos entender o porquê. Aí ela coloca o seguinte, colocou algumas frases que eu gostaria de refletir com vocês. Ela coloca assim, ó. Se o lar é a base da sociedade humana, então a mesa é a base da estabilidade humana. Nós sabemos que o lar, nós já ouvimos isso muitas vezes, que a família é a célula máter da sociedade, porque não existe sociedade se não tiver uma família, não existe isso.
E aí, se nós sabemos que a família, que a sociedade, que a família, que o lar é a base, é a célula máter, a mesa, essa comunhão na mesa, sabe o que ela representa? A estabilidade, irmãos. É por isso que nós vivemos uma geração que tem tantas pessoas desestabilizadas emocionalmente. Tem tantas pessoas que não têm estabilidade. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos perdendo o princípio da mesa. Nós estamos perdendo, nós não estamos percebendo, mas nós estamos perdendo o princípio da mesa. Olha só o que ela fala. O simples fato de comermos junto à mesa é absolutamente vital para a saúde e estabilidade a longo prazo das nossas famílias e sociedade. Irmãos, sabe por que nós perdemos esse princípio que eu entendo? Porque isso é algo construído a longo prazo. E nós vivemos numa era que nós somos imediatistas. Nós vivemos na era do fast food, tudo rápido. Nós não queremos fazer investimentos a longo prazo, porque a gente vai demorar muito. Nós queremos tudo muito rápido. Não, quando a gente constrói a nossa comunhão em família, na mesa, isso é algo que nós vamos entender, não é agora, não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês. Nós vamos entender daqui 20 anos, daqui 30 anos. Nós vamos entender quando a gente vê, né? Se Jesus não voltar antes, a gente vai ver os nossos netos. O quanto valeu a pena quando a gente ver os nossos netos ali na mesa, seguindo os princípios. Amém? E é exatamente isso que o inimigo foi retirando aos poucos de nós, sem a gente perceber. Foi algo meio que foi sutil. E olha só, aqui eu coloquei algumas distrações que a gente tem, que acaba nos tirando da mesa. A primeira é a correria do dia a dia. Quem aqui, irmãos, às vezes nem volta para almoçar, porque, eu como qualquer coisa no trabalho mesmo, mais rápido. Ou então, tá na correria do dia a dia, sai do serviço, 5 e pouco, 6 horas, passa em algum lugar, come alguma coisa, chega em casa satisfeito. E aí não tem esse tempo de mesa, não tem esse tempo de qualidade junto à família. A correria, irmãos, eu vejo assim que é um mal desse século, né? Nós vivemos correndo, nós vivemos atrasados, parece. Nós vivemos com pressa. Parece que sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente está atrasado. Eu até trouxe a ministração um mês passado, vocês lembram, né? De Marta e Maria, né? Que a correria muitas vezes nos tira da presença de Deus. Mas a correria também nos tira do redor da mesa. Porque está muito corrido, é muito rápido. Outra coisa que nos tira também é o cansaço. Aí a gente chega em casa, de tanto correr, a gente está extremamente cansados. Aí o que a gente faz para relaxar? Porque afinal, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço. Não que a gente não mereça, né? Mas aí muitas vezes a gente vai nos distrair com o quê? Com celular, com TikTok, com Instagram, vai se distrair com a televisão, vai colocar um jornal, vai colocar alguma besteirinha para assistir, porque, preciso dar risada um pouco. E aí passa, e aí fica assim, um filho num quarto assistindo, a mãe na cozinha, às vezes fazendo comida, às vezes limpando, o pai em outro lugar, e a gente não se dá conta que a família saiu do redor da mesa. Nós vamos entender, irmãos, o que acontece. Outra coisa que nos tira é a TV, o computador e o celular, que eu já acabei falando aqui junto com as demais coisas. Irmãos, e eu quero falar um pouquinho com vocês do que acontece nos dias atuais. Que é algo que o Senhor falou muito comigo, que nós não percebemos.
As crianças, os adolescentes estão sendo tirados da mesa da família para se assentar na mesa das escolas para comer refeições. Hoje em dia, no Estado, tá? Estou falando do Estado, a criança tem o ensino integral, que aí o Estado é assistencialista, ele dá uma refeição. Tem escola que se dá o almoço e tem escola que se dá a janta. Não dá a janta, Vanessa? Dá, não dá? Lá no Lopes dá a janta, não é? Irmãos, por quê? Porque ele sabe que a criança ficou de 6 a 8 horas, precisa comer, é assistencialista. É bonito, não quero criticar. Mas, por detrás disso, tem uma investida aí, que é o quê? Roubar os nossos filhos, roubar a próxima geração da mesa. Porque nós vamos ver que a mesa é o que forja o caráter de uma pessoa. E aí nós vamos se deparar com crianças que estão se assentando à mesa com colegas que às vezes não têm o mesmo princípio que você tem na sua casa. Mas ele está comendo junto com eles. Ele está partilhando o pão junto com eles. Nós vamos entender que a mesa, ela significa identidade. Nós estamos construindo identidade. Por isso que nós vemos tantos filhos de pais que têm princípios cristãos que não seguem mais os princípios dos pais. Por quê? Porque foram criados em mesas de estranhos. Foram criados em mesa de outras pessoas e não da mesa dos princípios da casa. Ou a mesa da casa não é uma mesa que se fala de princípios. Gente, é muito sério isso. Outra coisa também, irmãos, que eu até gostaria de comentar com vocês, que sabe o que é pior? É saber que tem pai e tem mãe que adoram que o filho coma na escola. Porque, afinal, é uma boca a menos para sustentar. Gente, eu estou falando, não porque eu li no livro, mas porque eu já vi. Eu vou contar para vocês um caso que eu presenciei. Eu sou professora da rede municipal e teve uma vez, eu trabalhava à tarde, e eu trabalhava com primeiro ano. Primeiro ano são crianças de 6 anos, são pequeniticos, 6 aninhos. E aí tinha um aluninho meu, e assim, o nosso recreio, por ser uma escola pequena, era o primeiro, por ser o primeiro ano, era o primeiro recreio. Então era em torno de 10 para as 2 horas, porque eles entravam na escola 1 hora, e lá para umas 10 para as 2 era o recreio. E tinha um menino que sempre falava assim para mim: tia, tá chegando o recreio? Tia, tá chegando o recreio? Tia, tá chegando o recreio? Eu falava, calma, calma. E foi, gente, foi passando vários tempos para eu entender, né? Eu falei assim, mas viu, por que você tá com tanta pressa do recreio? Nós acabamos de chegar. Porque eu tô com fome. Aí eu falei assim, aí eu fiz a pergunta que não quer calar, né? Mas você não almoçou para vir para a escola? Não. Eu almoço aqui na escola. A minha mãe, porque como eu venho na escola e eu vou comer agora, a minha mãe não faz comida. Irmãos, não ache você que é uma pessoa que, não tinha, passava necessidade. Não, não é. É pessoa que fala assim, ele vai na escola 1 hora, por que eu vou ficar fazendo comida? Vai almoçar 10 para as 2? Então deixa que eu almoço na escola. Gente, tem pai, tem mãe que gostam disso. Só que não percebem que os filhos estão sendo tirados da mesa. Vai cair a ficha, sabe quando? Lá na juventude, quando ele crescer, quando os pais começarem a perceber que este jovem já não fala mais a mesma língua da família. Só que aí, irmãos, é tarde. É tarde, porque o caráter já foi construído. A personalidade já foi formada. E foi sendo formada em que mesa? Qual é a mesa que os nossos filhos estão sendo formados? Outra coisa, irmãos, as crianças e adolescentes ficam com celulares nas mesas, assistindo ou ouvindo coisas, ao invés de gastar tempo conversando com os pais. Ou pior, pegam os seus pratos e vão comer no quarto.
Irmãos, acontece muito isso. Uma vez nós fomos num passeio, nós fomos num restaurante que as crianças, ficava o pai e a mãe, e a criança comendo assim, ó, com um negocinho, com o celular aqui, ó. Eu falava, meu Deus, como assim? Como assim? Uma criança está comendo com o celular na mão e está tudo bem, está tudo normal? E o envolvimento em família, e a comunhão, e a conversa, a face? Cadê? Cadê, gente? Nós não percebemos que nós estamos sendo roubados. As nossas crianças estão sendo roubadas na nossa cara. Pior disso é que está sendo na nossa cara e a gente acha que tudo é normal. Ai, fica com o celular, é normal. Pior, tem criança que nem tem celular, que fica com o celular do pai e da mãe. Gente, eu tive uma reunião esse ano. E aí eu expliquei um pouquinho sobre o problema das telas, né? Porque depois dessa pandemia, teve muita criança que está com problemas no olho, com problemas de aprendizagem por conta do excesso de telas. Aí fala, mas a escola era online. A escola era online, mas só ficavam online. Não faziam outra atividade sem ser no computador ou no celular. E aumentou muito a quantidade de crianças no celular. E aí um dia eu estava comentando com os pais, na reunião de pais, e aí uma mãe falou assim, mas eu não sei o que fazer, porque, nossa, se eu tirar, nossa, arma um berreiro. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu falei, mãe, a senhora precisa tirar, porque afinal ele precisa entender que a autoridade vem da senhora. Eu falei para ela. Porque assim, irmãos, a gente não leva os nossos filhos tomar uma injeção, se for preciso? Vai abrir berreiro ou não? Vai ou não? Vai, mas a gente faz isso para o bem deles. E por que quando chega a hora do celular a gente não quer tirar? Por que chega a hora dele pegar o prato dele e falar assim, ó, eu vou lá comer no quarto porque eu estou assistindo um negócio lá no TikTok, no YouTube? Por que nós, falamos, tá bom, eu não vou falar nada para ele, deixa ele. Ele está sendo roubado da mesa, irmãos. Isso é muito sério. E está acontecendo nas nossas casas, nas casas de pessoas que têm princípios de Deus. Só que nós não estamos percebendo as raposinhas que estão tentando devorar a nossa vinha. Sabe quando nós vamos nos dar conta disso, irmãos? Daqui 10 anos. A hora que começar a ser implantado um monte de coisa e nós vermos os nossos filhos concordando com aquilo. Por quê? Porque ele foi influenciado e nós não percebemos. Nós não percebemos. Vamos continuar então, irmãos. E aí, a autora, ela apresenta que a mesa é um lugar de propósito. A mesa tem um propósito. Nós vimos que quando o Senhor mandou Moisés construir a mesa, tinha um propósito. Qual que era o propósito da mesa que Moisés construiu? Sustentar o pão da presença. Irmãos, a nossa mesa de casa, ela tem um propósito. E olha só que coisa interessante. Existem inúmeros textos que o Senhor Jesus se assentou à mesa. Em todos eles, há grandes ensinamentos. Em todos, irmãos. Ela expõe uma lista de versículos. Eu peguei alguns que eu achei assim, maravilhoso. E eu quero comentar com vocês. Em Lucas 10, 38, Jesus foi assentar na mesa de Marta e Maria. De Marta e Maria. E nós vimos que ensinamento que Jesus trouxe ali, não foi? Tanto é que eu trouxe uma ministração um mês passado sobre essa passagem. Né? Então, olha o ensinamento que Jesus trouxe para Marta, para Maria. Maria não queria sair de lá. Você acha que o negócio estava pouco bom? Para Maria ter ficado lá? Ter brigado com a irmã para ficar lá? O negócio estava bom. Jesus estava dando pão, que estava alimentando. Então, Jesus ensinou na mesa. Aí, em Lucas 7,36, a Bíblia relata que uma mulher quebrou o vaso de alabastro e foi perdoados os pecados. Aonde que essa mulher recebeu perdão, irmãos? Na mesa.
Na mesa há perdão. Na mesa há perdão, irmãos. Na mesa há perdão. Olha que coisa profunda. E muitas vezes nós não nos damos conta que a nossa família está perdendo a experiência da mesa, essa experiência de perdão. Olha outro texto muito interessante. Em João 2:8, Jesus está num casamento, não é? É o primeiro milagre de Jesus que a Bíblia relata, não é? Lá nas bodas. E o que a gente faz numa boda, gente? A gente senta-se à mesa. Bodas é um... E aí, tanto é que Jesus transforma a água em vinho. Então, Jesus, ele fez um milagre no casamento através da mesa. E tem muitos casamentos, irmãos, sendo destruídos porque o marido e a esposa não têm mais tempo para sentar na mesa e dialogar. Irmãos, na mesa há milagre também. Nós vimos que na mesa há ensinamento, na mesa houve perdão, na mesa houve milagre. A nossa mesa é uma mesa de milagres. Amém? Vamos ver outra situação aqui. Ah, não, essa daqui eu vou pedir para abrir, porque essa é demais. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 24. Também, né, irmãos? A gente trouxe a Bíblia, a gente precisa abrir, né? Senão a gente vai sair do culto falando assim, nossa, olha, não abri a Bíblia naquela igreja hoje. Vamos abrir a Bíblia, né? Lucas 24. Irmãos, é poderoso esse texto. Enquanto vocês abrem, eu vou falar um pouquinho do contexto. Jesus ressuscitou. E aí, ele se apresentou a alguns discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia fala que os discípulos não o reconheceram. Até que, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. E tendo partido, lhes deu. Olha o versículo 31. Então lhes abriram os olhos. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram a Cristo. Irmãos, na nossa mesa, é na mesa que nós temos muitas vezes os nossos olhos abertos. É na mesa que nós muitas vezes percebemos, temos alguns feelings que nossos filhos estão se perdendo e nós não estamos percebendo. É na mesa, é o quê? É na comunhão, Jana. É a hora que eu estou conversando, dialogando, perguntando, que eu começo a perceber, ter o discernimento que alguma coisa não está certo. É na mesa que nós temos os nossos olhos abertos. Mas o que acontece com uma família que não vai à mesa? Irmãos, é muito sério. É um princípio de Deus e é muito sério. Eu pulei né? Eu pulei João 13, 14, 15, 16, 17, são os capítulos. Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. Quando Jesus, antes dele ir para a cruz, as últimas instruções para os discípulos foram aonde? Na mesa. Na mesa. Aonde que Jesus ora, que Jesus orou até por mim e por você? Na mesa. Na mesa. Olha que coisa maravilhosa. E Apocalipse 19:9. Cearemos com ele, Yeshua, o nosso amado. Em Apocalipse 19:9, fala que nós seremos convidados para bodas do Cordeiro. Aleluia! E aonde que vai ser a boda, gente? Na mesa. E por que nós estamos negligenciando esse tempo de mesa com os nossos filhos? Por que nós estamos negligenciando com essa geração o tempo de mesa? O Senhor, Ele está nos chamando a atenção para isso, irmãos.
Vamos continuar aqui. Vou continuar aqui ainda falando que a mesa é um lugar de propósito. Se o lar é onde o nosso coração é formado, então a mesa é o local em que o nosso coração é conectado. À mesa, experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus, que fortalece o nosso casamento, une a nossa família e nutre os nossos corações. Irmãos, ser formado, nós somos formados em vários lugares, mas é na mesa que eu me conecto com o meu filho, que eu me conecto com a minha geração. É na mesa, é nesse momento de comunhão, é nesse momento de partir o pão, de conversa, de diálogo. É na mesa que eu sou conectada, que há uma conexão entre nós, que há uma junção entre nós. Vocês vão entender mais para frente, irmãos, sobre o que significa isso. Então, olha só, falando ainda, a mesa é um lugar de propósito. O objetivo do inimigo para nós hoje é algo assim. Eu não consigo que aqueles que conhecem Jesus verdadeiramente o neguem, mas posso conseguir que eles se tornem tão ocupados que não vão mais à mesa, onde habita a presença redentora de Jesus. E com isso nós negligenciamos os ensinos que damos à mesa para a nossa futura geração. Vamos continuar então. Agora eu quero falar com vocês sobre os benefícios de sentar à mesa em família. Eu não vou trazer todos os benefícios que ela apresenta no livro, porque são muitos. Desde até emagrecimento, sabia, irmãos? Ela dá umas aulas, umas dicas, sabe? Ó, top. Top, até para emagrecer. Que ela fala que na mesa tem que ter alimentos saudáveis. Gente, se alguém quiser emprestar desse livro, eu empresto, viu? É muito bom, vale muito, muito, muito a pena. Então, olha só, vamos ver aqui alguns benefícios de manter a família em mesa. Primeiro, o senso de rotina. Proporciona sensação de segurança e pertencimento à família. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade, está inserido em nós, no nosso DNA, nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo. É uma necessidade humana. Então, quando nós estamos sentados à mesa, nós entendemos que nós pertencemos àquela família. É ali que eu pertenço. Só que quando eu não fico sentado na mesa, eu entendo que eu não pertenço. E o pertencimento, ele gera a identidade. A identidade de uma pessoa, ela é forjada na mesa ali. É na mesa, é nas instruções, é no partilhar dos alimentos, é na mesa. E, irmãos, imagina só se os seus filhos só tem um momento de mesa com a turma da escola. A que grupo eles vão pertencer? Qual que é o grupo que eles estão pertencendo? A turma da escola. A turma da escola. E aí, às vezes, a gente não entende por que os nossos filhos falam, nossa, mas eles estão tão diferentes daquilo que eu ensino em casa. Por quê? Porque talvez não tenha o tempo de mesa. Porque, irmãos, veja só, a criança, ela fica no mínimo 5 horas por dia na escola. Isso é uma criança que estuda em período regular, não é criança que estuda integral. Porque criança que estuda em período integral fica de 6 a 8 horas na escola, por dia, 5 dias por semana. E aí ele chega em casa, então ele fica compartilhando, de 6 a 8 horas por dia. Ele fica compartilhando ali, ele senta à mesa, ele conversa, ele brinca. E aí ele chega em casa, às vezes vai para o quarto, fica lá no quarto, fica lá assistindo, sabe Deus o quê? E fica lá. Você acha que essa criança ela vai se sentir pertencente da onde?
Da nossa casa? Da nossa família? Não. Ela vai se sentir que ela faz parte daquele grupo lá que ela passa a maior parte do tempo. Aí a identidade dela vai ser gerada a partir daquele grupo. Não vai ser gerada a partir dos meus princípios, a partir daquilo que eu acredito como verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não vai partir, como nós cantamos, que a verdade do teu reino reine em mim. Irmãos, se nós queremos que a verdade do reino de Deus reine em nossos filhos, nós temos que começar de nós. Nós temos que fazer alguma coisa para que a verdade do reino reine em nossos filhos. O que nós estamos fazendo? Nós conversamos com eles sobre a palavra? Ou eles só ouvem da palavra aqui na igreja? Ou eles só ouvem da palavra quando eles vão no Kids? Que é praticamente, vamos dizer que a criança fica 2 horas na quinta e 2 horas no domingo. São 4 horas por semana ouvindo a palavra. E aí ela fica 5 na escola, por dia. E você acha que trazer só na igreja é suficiente? Não. Irmãos, a responsabilidade é nossa. A futura geração depende de nós. E o que nós, como pais, como família, nós estamos fazendo. É muito sério isso. Então, a primeira é o pertencimento à família. O tempo de mesa, ele traz esse benefício. Ele faz com que a pessoa se sinta pertencente a esse grupo. E aí eu começo a gerar uma identidade. E essa identidade vai ser parecida com aquele grupo que eu me sinto pertencente. Não tem outro jeito, tá? Vamos lá. Outro benefício da mesa. Conhecer-se melhor e compartilhar experiências. Oportunidade para falares de situações vivenciadas no dia, trazendo sentimento de acolhimento. Irmãos, quando a gente senta na mesa para comer, a comida é um momento de prazer. Então aí o marido, ele pode falar como que foi o dia dele, a esposa pode falar como que foi o dia dele, os filhos começam a falar como que foram os dias deles, porque, gente, engano nosso achar que porque a criança não trabalha e não traz dinheiro para casa, que ela não tem problema. É engano nosso. Crianças também. Elas passam por situações, elas passam por coisas na escola, coisas que chateiam ela, situações de dificuldade. Então, é engano nosso a gente olhar para uma criança e falar assim, ai, como eu queria ser você que não tem problema. É engano nosso. Nós precisamos mudar o nosso olhar. E aí é na mesa que eu vou conseguir ir conhecendo melhor a mãe conhece melhor o filho, que conhece melhor o marido, e conhece melhor o pai conhece melhor o filho conhece melhor os pais. Isso sabe o que gera? Intimidade. Intimidade na família. Irmãos, temos muitas famílias que não são íntimos dos seus filhos, que não têm intimidade. Você sabe o que o seu filho mais gosta de fazer? Você sabe qual é o programa que seu filho mais gosta? É responsabilidade sua saber disso. Isso gera intimidade, nós não estamos sendo íntimos deles. E como que nós queremos passar coisas para eles se a gente não conhece nem o que eles gostam? Como que nós queremos que eles aprendam os princípios que eu acredito, se eu não conheço o que eles gostam? E é na mesa que eu vou conseguir fazer isso. É na mesa. Outro benefício, irmãos. Criação de vínculos e memórias. Promove união familiar. Evitam problemas emocionais e comportamentais. Gera um sentimento de bem-estar mental e cria memórias de família. É na mesa que a gente cria memória de família. É na mesa. Não é andando de carro importado, de carro bom, não é vivendo numa casa luxuosa. É na mesa. Fala para a pessoa que está do seu lado. É na mesa que nós criamos vínculos. Amém, irmãos? Irmãos, e até ela mostra nesse livro
pesquisas que foram feitas com crianças em idade escolar e até adolescentes, que crianças que viveram com uma rotina de mesa, que têm uma rotina de mesa, e crianças que não tinham rotinas de mesa. E houve uma diferença na questão emocional da criança e do adolescente. Houve uma questão emocional. Por quê? Por tudo isso que eu listei nos itens passados. A questão de pertencimento de família, a questão de sentimento de acolhimento, ele se sente acolhido. E nós vamos criar memória de família, é quando nós estamos compartilhando ali. Nós estamos dialogando. Aí, outro benefício que a mesa favorece. Favorece a reconciliação. A mesa é um ótimo momento de estar juntos, quebrando o gelo depois de uma briga ou de uma desavença. Se nós temos esse hábito de estarmos à mesa em família, então vamos supor, todos os dias é de praxe, nós nos reunimos à mesa. E aí um irmão briga com o outro, porque, isso nem acontece, né? Nem acontece de um irmão brigar com o outro, né, Samuel? Nem acontece. E aí, se a criança, ela sabe que ela vai para a mesa, porque é o momento que ela vai para a mesa. E isso favorece a reconciliação. Quando o marido e a esposa brigam, né, discutem, aí sabe que vai para a mesa. Ele sabe que vai para a mesa, não vai ter outro jeito. Isso vai favorecer a reconciliação. Vai ser mais fácil da reconciliação do que se cada um ficar no seu cômodo isolado. É isso que Satanás quer, divisão. Nós até falávamos ontem isso no curso Por Toda a Vida. Satanás sempre vai querer dividir. E a mesa é um lugar onde a minha face está bem pertinho da face do outro. Onde tem face a face. Face a face, não tem divisão. Amém, irmãos? Gente, vocês estão tão sérios. Meu Deus, misericórdia. Vamos continuar, hein? Agora, irmãos, olha isso. O caráter é formado na mesa. Olha só. Salmo 128, do versículos 1 ao versículo 4. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o Senhor, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Irmãos, broto, quando ele fala aqui que os filhos serão como broto, o que é um broto? Broto significa uma nova geração da planta, não é verdade? E contém o quê? A mesma raiz e, consequentemente, o mesmo fruto. Um broto de laranjeira vai dar o quê? Laranja. Um broto de mangueira vai dar o quê? Manga. Então, por isso que Davi, acho, não sei se foi Davi que escreveu o Salmo 128, é Davi? Que Davi falou o quê? Os filhos ao redor da mesa serão como brotos de oliveira. Se você quer que os seus filhos tenham a mesma raiz que a sua, deixa eles ao redor da mesa. Se você quer que os seus filhos dêem o mesmo fruto que o seu, deixe ele ao redor da mesa. Se eu não deixar os meus filhos ao redor da mesa, eles não vão ter a mesma raiz que eu, Dani. Eles não vão gerar o mesmo fruto que eu, porque eles não vão pertencer da minha família. Gente, é muito sério isso. Porque é na mesa que é forjado o caráter, é construído o caráter de uma pessoa na mesa. Ou na mesa da nossa casa, ou na mesa, em qualquer mesa. E olha só, vamos continuar aqui falando do caráter é formado na mesa. É na mesa que podemos desenvolver o caráter e a capacidade de aprendizado por meio da interação positiva natural. Gente, caráter, ele não é inato, caráter é adquirido. A pessoa,
ela não nasce com o caráter formado. O caráter da pessoa, ela vai sendo construído, ela vai sendo adquirido, tá? Então, o caráter é forjado. E o que é um caráter? É o termo que descreve os traços morais da personalidade. É o reflexo das nossas experiências. O caráter são as características morais que eu carrego. Isso é caráter. E aí eu quero ensinar que o meu filho tenha um bom caráter. Aonde que eu vou fazer isso? Na mesa. É na mesa. É como diz lá o Salmo. Os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Porque na mesa, gente, é uma grande oportunidade de nos encorajarmos e de nos edificarmos. Se você quer criar um filho corajoso, um filho assim que persevera nas coisas, é na mesa que você vai instruir ele. É na mesa que você vai conversando com ele e vai fazendo com que ele se sinta capaz, que se sinta coragem para ir em frente. É na mesa. Boas maneiras e gentilezas podem ser desenvolvidas na mesa. É na mesa, gente, se a gente quer ter filhos, se a gente quer uma nova geração gentil, é na mesa que eu vou fazer isso. É na mesa que eu vou ensinar boas maneiras para eles. Quando a comida é passada ao redor da mesa, aprendemos a compartilhar. Sabe essa questão de falar assim, viu? Pega o prato de salada para mim, por favor. Está sendo compartilhado. Por isso, irmãos, que nós vemos nos dias de hoje muita gente egoísta. Não sabe compartilhar. Porque às vezes foi tirado da mesa. E é um momento na mesa, ele é propício para elogios. E nós, seres humanos, nós precisamos de elogio. Quem aqui não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de ser elogiado. Só que nós vemos que muitas vezes fica tão frio o negócio em casa que o marido para de elogiar a esposa, para de falar assim, nossa, meu amor, que bonita que você tá. A esposa para de elogiar o marido. A mãe para de elogiar o filho para de elogiar os pais, porque nós também temos, os filhos também têm que fazer isso conosco. E a mesa é um momento oportuno para a gente fazer isso. É a hora que a gente está ali conversando, dialogando, compartilhando. Somos nós, irmãos, somos nós quem forjamos os nossos filhos. Somos nós quem forjamos a nossa família. Levanta sua mão e fala assim, sou eu que vou forjar a minha família. Agora, irmãos, eu já estou partindo para a conclusão. E aí, eu vou terminando, tá? Tem mais 3 slides apenas. Eu vou falar um pouquinho que a responsabilidade é nossa. E aí eu vou ler um texto aqui de Neemias. Eu gosto muito de Neemias. Vocês gostam de Neemias? Quem gosta de Neemias? Eu gosto de Neemias. O que a gente lembra? Falou Neemias, o que a gente vem na nossa mente? A reconstrução do muro. Primeira coisa que vem na nossa mente é que Neemias foi um cara top já. Top. Ele saiu do lugar dele lá e falou, não, Jerusalém está com os muros todos destruídos. Doeu nele. E aí ele foi lá e reconstruiu os muros. Ele não ligou para Sambalat e Tobias. Ele ficou edificando o muro. Uma mão ele edificava, a outra ele ficava com a espada. Ele foi um cara top, não foi? Foi, né? Mas agora eu vou ler com vocês o último capítulo de Neemias. Gente, é top também. Escuta só essa. Olha só. Nessa mesma ocasião, é Neemias falando, tá? O cara que é top, hein? Nessa mesma ocasião, vi que alguns dos judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Olha isso agora, irmãos. A metade dos filhos deles falava a língua de Asdod ou de outros povos.
mas não falava a língua de Judá. Por isso eu os repreendi e os amaldiçoei. Esmurrei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas em casamento aos filhos dele, nem deixe que as suas filhas se casem com os seus filhos. Irmãos, a língua de quem os nossos filhos estão falando? A língua de quem? Será que os nossos filhos estão falando a língua do Felipe Neto? Será que os nossos filhos estão falando a língua do Lucas Neto? De quem é a língua que os nossos filhos estão falando, irmãos? A responsabilidade é nossa. Neemias, o cara top, arrancou os cabelos daqueles homens porque os filhos deles não falavam mais a língua judaica. E os nossos filhos, irmãos, e os nossos filhos, de que língua que eles estão falando? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua, é nossa, irmãos, é nossa. O que nós estamos fazendo? Irmãos, quando eu li esse texto, eu lembro que eu li até para o Fer. Eu falei, meu Deus, eu nunca li isso na Bíblia. Eu nunca imaginei que Neemias pudesse fazer isso. O cara que é top, o cara que reconstruiu um muro, apóstolo. Ele surrou a turma, sabe por quê? Não foi porque eles casaram com mulheres estrangeiras apenas. Foi por causa dos filhos. Foi por causa dos filhos. Neemias estava preocupado com a outra geração. E nós não nos preocupamos com a outra geração, porque nós estamos muito preocupados em ganhar dinheiro. Nós estamos preocupados com tantas coisas e nós não ligamos para a outra geração, irmãos. Sabe, domingo o pastor Daniel falou uma coisa aqui, e eu peguei para mim. Que aquilo que mais a gente fica indignado é o nosso propósito. E eu fico indignada com isso, irmãos. Eu fico indignado de ver tantas famílias negligenciar crianças. Porque eu sei a dor de não poder ter filhos. E eu falava para o Senhor, eu falava, Senhor, eu quero ter filhos porque eu quero educar o meu filho. Eu quero educar o meu filho e eu fico indignada. Eu trabalho com crianças que eu vejo que são negligenciadas. E isso me traz uma indignação profunda. Deus sabe o quanto. Meu marido também sabe o quanto isso me causa indignação. De ver as famílias negligenciando a outra geração. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós, como igreja, nós estamos fazendo? Como que nós podemos orar pelo Brasil? E nós não estamos vendo os nossos filhos falando línguas que não são do Senhor. Como que nós devemos sim interceder pela nação, mas como que nós podemos fazer isso se nós deixamos os nossos filhos ficar sendo lambuzados nesse Felipe Neto? Meu Deus, irmãos, meu Deus, vocês sabem o que os seus filhos assistem? Vocês sabem do que eles se alimentam? Vocês sabem? Nós sabemos do que eles se alimentam? Irmãos, eu vou contar um relato para vocês. Já estou acabando, prometo. Eu vou contar um relato que eu vivenciei há poucos dias atrás. Antes do primeiro turno das eleições. Estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim. Eu não sei quem eu voto. Justo para mim. Eu falei assim, você não sabe? E eu sei que ela é uma mulher correta, ela é uma mulher assim que tem princípios, entendeu? Eu falei, viu? E comecei a falar dos princípios que eu tinha e do candidato que eu creio que tem os mesmos princípios que o meu. E aí, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, mas eu não posso votar nele. Eu falei, não, por quê? Porque a minha filha, nossa, se ela souber que eu voto nele, meu Deus. Eu falei, o quê? A sua filha de 13 anos? Ela falou, é. Eu falei, a sua filha de 13 anos manda em quem você vai votar? O que a sua filha de 13 anos sabe de política? Eu falei, você não percebe que a sua filha foi influenciada? A nossa geração, gente, está sendo influenciado por youtubers, por pessoas que não têm os princípios que os nossos, por pessoas que
lideram campanhas que vai contra aquilo que a gente acredita. E nós não estamos fazendo nada, porque, ai, tadinho, deixa ele ficar lá. Deixa ele. Vai tirando os seus filhos do redor da mesa. Irmãos, é muito sério. Neemias fez isso com aqueles homens. Neemias fez isso. Por quê? Neemias cobrou daqueles homens. A responsabilidade é nossa. O que temos feito para forjar o caráter de nossos filhos? O que nós temos feito? Estamos deixando eles ficarem à vontade? Estamos deixando eles ficarem dispersos? O que nós estamos fazendo? E olha só, irmãos. Já estou concluindo, prometo. Esse daqui, irmãos, é o Senhor que está dando uma instrução para Moisés. E olha só. Está em Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentados em casa. Aonde que a gente senta em casa? Será que Deus está falando do sofá? Você acha que Deus está falando do sofá? Não. É responsabilidade nossa. Foi o Senhor que falou. Converse com elas quando estiver sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A responsabilidade é nossa. O que os nossos filhos estão fazendo no TikTok? Como o pastor Wellington falou, meu TikTok é crente. E o TikTok dos seus filhos? Você já viu? Fala, não, eu nem tenho TikTok. Abre uma conta. Vai ver o que seus filhos veem. Vai ver o que eles estão se alimentando. Irmãos, nós somos daquilo que nós comemos. É ou não é? Se a gente comer só porcariada, nós vamos ter um corpo, né? Então nós somos aquilo que nós comemos. E isso não é só no físico, é na alma e é no espírito também. E a responsabilidade é nossa. E para finalizar, gente, a experiência da mesa com nossa família, amigos, tem o potencial de começar a ligar os corações de uma forma nova. Durante as refeições, os corações machucados são curados. Os tristes se alegram e os deprimidos obtêm uma nova visão. A experiência da mesa forma vínculos nos relacionamentos humanos. Face a face, o nosso coração se conecta por causa da presença que está conosco quando comemos o pão da presença. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero encorajar você nessa noite. Se você não tem o hábito de reunir a sua família ao redor da mesa todos os dias, crie. Crie esse hábito. Crie. Isso é um investimento a longo prazo. Não vai ser um investimento que eu vou conseguir ver, Sidney, mês que vem. Não. Quando a gente compra uma casa, a gente não compra uma casa com 20 anos, 30 anos para frente, né? A gente vai ter que pagar, a gente vai ter que ir pagando um pouquinho por vez. É a mesma coisa. Nós estamos construindo os nossos filhos. E nós vamos ver isso daqui 20, 30 anos, 10 anos, quando nós vermos que eles são pessoas tementes ao Senhor. Então, a minha missão aqui nessa noite é encorajar cada família que aqui está
a ter um tempo de mesa, a sentar à mesa, a partilhar a mesa todos os dias, não uma mesa de acusação. Não vou entrar nessa questão, irmãos, não, né? A gente não vai nunca mais embora. Não vou entrar nessa questão. Não uma mesa de acusação, mas uma mesa de convívio, de contato, face a face, de vínculo, de conexão. Conexão. É na mesa que os corações são conectados. Amém, irmãos?